Olá! Hoje, no nosso querido podcast, eu irei falar sobre eles, o conjunto dos mais novos grupos recém-lançados e que eu estou amando. São meus favoritos e estou comentando sobre eles agora exatamente por isso. São Cortes, Longshot e Santos Bravos. Sim, gente, esses três grupos estão fazendo a minha festa, a minha alegria. Estou surtando com todas as músicas possíveis. E eu agradeço fielmente quem conseguiu juntar esses caras maravilhosos. Muitos novos mesmo. Todo grupo é muito novo. E o fandom já tá crescendo bastante. Eu sou uma dessas. Assim, eu faço parte desses três fandoms. E, pra deixar bem claro, eu gosto de todas as músicas. Tem algumas que, assim, que meio que não estão, assim, numa playlist que eu escuto com tanta frequência. Porém, amo todas. E eu não sei explicar. É tanto que eu vou mencionar agora a questão dos Santos Bravos. Santos Bravos ali, os 5 meninos, né? Formado ali pela Hype América Latina, né? Hype da Latinoamérica. E nessa questão mesmo, dessa formação deles, assim, toda a questão do reality Santos Bravos, que teve, né? Eu acompanhei mais pela questão dos dois brasileiros que estavam, né? Que é o Cauê, que agora está realmente, debutou no grupo, né? E o Lucas. Eu tinha visto ele, né? Na verdade, o Lucas é uma coisa assim de louco, né? Porque às vezes eu me sinto meio apegada porque ele já tentou entrar, por exemplo, na United, na época da escolha, assim, né, pro novo membro brasileiro no grupo, que aí aconteceu de ser escolhida a Desirê. E eu vejo que ele tá tentando subir a carreira dele, mas às vezes aparece pessoas com. Não que as habilidades sejam ruins, não. Ele é muito bom como cantor, assim, ali na questão da dança também ele conseguiu bastante. Mas, gente, Cauê, né? Perdão, Lucas, maravilhoso, mas o Cauê, ele é mestre dos mestres. E aí, daí por diante, a gente só vai incrementando, né? O Cauê, o favorito brasileiro. Aí temos ali, em seguida, o Alejandro, do Peru. Fazer que nele fala Peru de Lima. Eu adoro quando ele fala isso. Ele vai se apresentar e fala assim: sou Alejandro, de Peru de Lima. Muito bonitinho. Logo depois, temos ele, o divo dos divos da dança. Maravilhoso. Acompanhei alguns. Não assim, né? Em tempo real. Acompanhei depois, né? E principalmente a questão ali, quando ele dançou no clipe, ele mais a Desirê, né? Quando ela entrou. A questão também do dele ter participado, tipo assim, ter feito um grupo, né? Com. Oh meu Deus, ter entrado, né, num grupo, o X-Future, se não me engano. É porque eu sempre esqueço o nome. Com a outra integrante, que no caso, depois que eles fizeram o grupo, né? Entrou também no United. É tipo assim, foi se dividindo o pessoal. O nosso querido Drew, vou falar logo, porque senão eu vou me perder aqui no assunto, né? O Drew nos Estados Unidos. Ele. Adoro o trabalho dele. Comecei a reparar bastante agora. Encontrar, assim, alguns trabalhos que ele fez, né? Que às vezes a gente passa despercebido quando não é uma pessoa que a gente vamos ser sinceros, a gente às vezes só repara quando já tem meio que uma fama, assim, né? Uma fama. E aí, quando ele começou realmente a aparecer, principalmente agora no Santos Bravos, que eu fui realmente me dando conta de que era ele, sabe? Eu fui reconhecendo aos poucos em questão de, por exemplo, trabalhos como, por exemplo, quando eu assistia na United, mas depois que eu fui vendo a questão, por exemplo, relembrando ele como dançarino ali no BTS, coisa e tudo, aí, nos clipes e tal, já fui
Nossa, cara, que foda! E ele é muito bom na dança. Logo depois ali vem também. Você vê que eu sou muito agitada. Logo também temos ele, nosso querido Gabi. Gabi, ele de Porto Rico e. Ai, gente, ele é muito engraçadinho. Ele é o mais animado. Tipo assim, de todos, assim, ele é o super, super animado, vibe extreme. É altas aventuras e, tipo, muito divertido. Um cara super alto astral. Teve aquela questão mesmo, né, de no comecinho, assim, a maioria que tava assistindo reality não tava botando fé alguma no Gabi. Principalmente porque também o nível, assim, da questão, assim, de canto e dança dele, não que se fosse ruim ao ponto de, tipo, nossa, ele não sabe cantar. Mas era só uma questão mesmo de trabalhar aquilo. E agora, então, tá chique, gente. Eu falo isso, mas eu não sou super experiente, né? Nessa questão de, tipo, canto, dança, assim. Eu não sou a profissional, nem nada. Não posso falar realmente nada de técnica, nem nada. É só questão de avaliações de professores que eu já vi sobre os meninos. E que falam realmente que no início ele não era muito aprimorado. Não que ele fosse ruim, mas que ele não tinha tanta habilidade ainda. Aí com a questão das aulas, ele fazendo as aulas que depois do debut, que aí sim, né, foi dando aquele incremento. E eu acho que foi isso que também ajudou na escolha dele, né? Que ele não, as pessoas elegeram ele porque ele não era ruim. Ele só precisava de um upgrade, né? Precisava de uma melhora a mais, de uma nova estrutura, um professor e tudo mais. E aí desenvolvemos para o nosso querido Gabi porto-riquenho de agora. E não poderia faltar a nada mais, nada menos que nosso querido Manic, o Kenneth. Kenneth, ele. Nossa, ele é um tesouro, né, gente? Ele é muito pequenininho, muito fofinho. Ele. Não, ele. Eu não tenho palavras para resumir o Kenneth. E os Santos Bravos em si é ouro. É ouro, 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 ouro. Amo ser dual. Dual tem tudo, tanto o EP como a questão, né, a escolha profunda ser dual foi a melhor ideia e um conceito para eles. E graças a eles, que nem eu tô falando, eu tenho pegado umas manias tão assim, tão obsessada em espanhol. Eu sempre quis aprender espanhol, na verdade. Muitos idiomas. Mas o espanhol sempre foi meu pensamento de depois do inglês aprender o espanhol. E aí nisso eu ficava nesse meio termo. Só que o espanhol, depois que eu comecei a ver os meninos, o espanhol começou a ser tipo assim, ao ponto de, por exemplo, eu tô falando aqui em português e do nada soltar palavras, não necessariamente palavras, mas sim o sotaque, um jeito de falar, na verdade, melhor dizendo, de pronunciar letras. Então, tipo, às vezes saía ou soltava uma palavra vazia no meio da coisa, ou realmente só trocava a do português para o inglês mesmo. Por exemplo, por exemplo, eu às vezes troco assim, que nem por exemplo, para por exemplo. Às vezes eu troco de vez em quando eu tô falando. Não agora, porque agora foi proposital. Mas às vezes acontece assim, no acidental mesmo. Às vezes eu tô falando assim e sai. Depois de um tempo aí vai acabar eu tá falando em espanhol, eu não tô nem percebendo. E é tipo um gatilho. Eu falo duas palavras. Se eu falar duas palavras seguidas em espanhol, o resto vai sair em espanhol. E daí por diante eu não sei nem mais o que eu tô falando. Mas é graças a eles. E eu estou adorando isso, porque pelo menos está desenvolvendo o meu espanhol, mesmo que eu não saiba quase nada. Mesmo que seja precário. E daí vamos para os próximos, meus queridos, que na verdade era para ser na ordem de debuts, mas no fim não foi, então. Vamos para o Chorus, meus queridos amados. Eu sou a Cor e
Ai, gente, eu não sei muito o que dizer, porque acontece. Eu sempre, sempre acabei, sempre assim, reparando muito questão de personalidade, assim, de cara. Tipo, eu olho e falo assim, cara, a personalidade e o rosto dessa pessoa me chama muita atenção. Então, ele vai ser meu bias, ele vai ser meu. Tipo, eu vou muito nisso de primeira? Vou sim. Às vezes eu mudo. Mas às vezes é muito certeiro. E o que acontece? Eu tô tendo isso com o Cortes, dessa questão de tipo, eu bati o olho, logo que eles debutaram, né? Eu bati o. Não necessariamente no debut, porque na verdade eu acompanhei um pouquinho do processo antes do debut, o pré-debut. Pré-debut de todos eles eu acompanhei. E aí, na hora que eles debutaram, foi o estado inicial que aí eu comecei, entendeu? Posso falar assim, eu sou fã e é isso. Mas o pré-debut eu também acompanhei. E no corte eu fiquei muito apaixonada pelo Convo. E foi num nível tipo que eu fui atrás. Juro pra você, apareceu o rosto dele pra mim e falei assim: não, gente, que menino lindo. Deixa eu ir atrás. O que será que eles estão acontecendo? O que será que é isso? E aí eu indo atrás de todos eles, tá? Uma criança. Uma criança não, porque eu também sou uma criança, tecnicamente. Eu fiz 18 faz pouco tempo, gente. Ah, eu sou um bebezinho. Eu fiz 18 em agosto e já. Fiz 18 em agosto e já tô fazendo 19 quase, porque o tempo passou rápido. Porém, eu fiquei muito apaixonada do Corro. E nisso eu falei assim: não, gente, eu não posso. Como assim? Eu vou ficar desse jeito derretida por uma criança. Pior que eu amo criança. Mas criança não, um adolescente. Eu não posso. Não posso, gente, não posso. Aí eu falei assim, não, deixa eu observar mais os meninos pra me ver. Aí eu observando todos eles, né, lá o James, o Martin, o Seu Ho. Gente, às vezes eu esqueço o nome dos meninos. Mas perdoa-se. Perdão, não é porque eu não sou fã, é porque eu sou péssima com nomes mesmo, eu sou péssima com memória, e minha memória é uma. Mas seguindo, né, fui olhando na minha personalidade e tal e tudo. Cheguei a pensar no James, pensei, mas depois que eu comecei a acompanhar a questão de música do Martin, eu falei assim, não, tem que ser ele. E vai ser um Martin. Peguei logo o líder. Meu coraçãozinho palpita. Ai, gente, eu não posso ver o Martin cantando, ele soltando um rapzinho, uma questão ali, nossa, já me deixa assim. Ai, chega e derreta. Aí vai, passamos ali aquela emoção, né? Martin, canadense, meio. Todos eles, né? Eu gosto dessa questão de dupla nacionalidade, essa questão assim. Não que todos tenham, né? Mas quando tem. Hum, quando tem, gente, dupla nacionalidade. Ai, meu coração. Eu adoro. Sabe falar mais de um idioma. É tanto que, cortando aqui de cortes e jogando pra essa questão de dupla nacionalidade, a dupla nacionalidade, vamos ali jogar um pouquinho pro long shot. Gente, o Louis! Ai, meu coração! Juro pra você, o primeiro. Gente, quem não teve um baque com o Louis de primeira? Perdão, mas eu tive logo de primeira. Um baque com o Louis de tipo, meu Deus. E aí pronto, aí juntou porque ele era novo. Falei, não, misericórdia. O que eu tô fazendo, gente? Só escolhendo gente nova. Vocês vão fazer chorar. Como pode? Eu não posso. Eu não posso fazer uma loucura dessa. E aí eu pensando, meu Deus, o Louis é a coisa mais linda que eu podia ver. Canta bem, tem a voz do Justin Bieber. Novinho. Eu enlouqueci como Walking. Eu não conseguia. Eu tava tentando até aprender a letra. E eu tô ali. Assim, que sou não, mas que sou no Walking. E durante que tô to me, which what I hate your body, I need you so much.
Juro pra você, e eu ali pensando, meu Deus, esse Louis tá me matando. E aí foi no Oyur também, pra me acabar de vez. Um Justin Bieber velho. Um Justin Bieber velho. Aí vai lá, junta o Louis com o Oyur e acaba comigo. Aí logo depois me joga quem? Me joga quem ali na questão da dancinha. Eu vou olhando pra quem, me observando em quem, me pegando em quem, no Odin. E eu vendo o Odin e enlouquecendo com o Odin e eu falando, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Me prendendo a um grupo de gente tão nova. Eu juro. O Odin, na verdade, ele tem a minha idade. Eu assim, meu Deus, Odin, você não quer vir pra Brasil, não? Venha para o Brasil. Venha para a Bahia especificamente. Venha me conhecer, meu amigo, meu querido, meu chamex. Eu quase falando assim, não, venha que a mamãe cuida. Mentira, mamãe é o cara, porque ele não é tão novo assim, ele é minha idade. Aí eu falando, meu Deus do céu, como que pode? Aí eu falando assim, não, mas aí eu pensando, né? O Ryu, ele não vai me puxar tanto assim. Gente, agora eu tô surtando com os rap do Ryu. Eu não posso ouvir uma música que se não tiver o rap dele, quando chega na parte dele, eu entro numa combustão, um negócio de tipo, eu viro pior que hip hopper. Eu viro pior que qualquer outra pessoa que escuta esse tipo de música. Se você tá acostumado, ó, se você está acostumado a esse estilo, me diga se é normal você ficar pulando toda vez e sentindo a música, sentindo o rap como se você tivesse com o boné pra trás, as bandaninhas aqui na testa, aquelas correntonas e aquele estilo lá todo hip hopper. E me veja, pense nisso e me veja fazendo uma atrocidade dessa, toda naquela vibes, toda vez que escuta a voz do Yuri, toda vez que sai um rapzinho. Juro pra você, yeah, yeah, oh meu Deus, yeah, yeah, toda vez que chega yeah, yeah, eu tô na maior combustão. Yeah, 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 I know, yeah. Não tem. Juro pra você, ó, todas as músicas do One Shot, todas elas, todas. Eu não deixei de escutar nenhuma porque todas são boas. Juro pra você. Eu não tô. Não é apego, não. Não é apego, não. É sinceridade real. Real oficial. Vou dizer pra você. Me peguei muito nessa questão do Louis também. Com outros idiomas, né? Que eu falei pra você. Essa questão de dupla nacionalidade, um franco-coreano. E tudo, né? Metade coreano, metade. Metade. É metade coreano, metade francês. E que eles sabem falar inglês, espanhol, francês e coreano. Todas as línguas que eu quero aprender, eu fiquei, minha pressão está caindo. Eu preciso urgentemente dele. Por favor, Lumi, me ensine. Me ensine a sua língua. Eu quero saber como se pronuncia isso em francês, pelo amor de Deus. E isso em inglês, por favor. E isso em espanhol, fazendo um favor. E em coreano, diga para mim. Ai, eu amo tudo. Vibe criança, vibe adolescente, vibe adulto, vibes. Eu sou rapper, vibe. Eu sou R&B, vibe. Eu sou tudo que eu posso ser e ainda um pouquinho mais. Eu amo todos esses grupos. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sem contar a novidade para vocês, que se caso ouvirem, vão saber também em primeira mão. Eu, graças a Deus, estou trabalhando e consegui comprar 2 álbuns e duas caixinhas de photocard. As caixinhas de photocard vai chegar, eu acho que ainda essa semana. Estamos em 22. Pelo menos é o dia que eu tô gravando, né? 22 de junho. E falaram que vai chegar as caixinhas até 27.
Se não tiver, eu vou ficar boladona. E em julho, no dia do meu pagamento, eu acho. Não, acho que um pouquinho depois do meu pagamento, vai chegar os meus 2 álbuns. Um é o Seven. Seven? Seven. Eu tô doida. Golden, o álbum do Jungkook, que eu estava doida para comprar. Aí você me pergunta, Tereza, mas não já saiu faz muito tempo? Por que você tá conseguindo comprar só agora? Porque eu só tenho dinheiro agora. Ai, Tereza, então por que você tá com tanta emoção assim, sabendo que outras pessoas já têm? Porque as outras pessoas têm. É as outras pessoas. Estou feliz pelas outras pessoas que já têm. Estou maravilhada. Nossa, eu cheguei até a arrepiar aqui agora, ó. Eu cheguei até a arrepiar. Mas eu sou eu. Tadã! Tim, tim. Nossa, estou maravilhada que eu vou ter o meu Goldin na mão. E claro, né? Também terei Green. Ai, não acredito que eu consegui comprar o álbum do Quartz. Estou simplesmente muito feliz. Muito feliz que eu consegui comprar o álbum Green. Na verdade, eu queria também ter comprado For Shot Really. Também queria ter comprado For Shot Really, né? Pra me ter Yeah e Right Now. E todas as músicas que eu adorei. For Show. Todas. Moia. Queria ter For Shot Voville ou Valerie 10, mas Valerie 10 já acabou, eu acho. E... eu queria todos esses álbuns, mas dinheiro não dá, né, gente? Como que vai comprar esse tanto de álbum de uma vez só? Não dá, né? Então. E outra que eu também tô querendo trocar meu celular. Tô querendo trocar tanta coisa. E é isso, guys. Na verdade, eu vou separar outro outro episódio do podcast pra explicar mais sobre essa minha obsessão. Obsessão não, né? Porque eu não sou obsessionada. Na verdade, eu sou sim. Eu amo os meus queridos e eu vou falar todos sobre eles. Sobre como é ser una multifiendo. E logo que sair este audio, yo iré a hacer otros vídeos hablando sobre todos los grupos. Iré a hacer concert. Eu acho que irei. Acho que eu vou fazer, né? Assim, a questão, né, do quadro. Não conheço, mas sei quem é. Com certeza eu acho que eu vou fazer. Pra falar de outros grupos aí que eu tenho percebido que eu tenho escutado muitas músicas e que eu não sou fã ainda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a escutar, a conhecer mais desses grupos que eu tô escutando bastante, pra mim poder entrar no fandom e poder compartilhar as coisinhas com vocês. Aí vocês falam também as coisas que vocês sabem pra mim, que eu não sei, porque eu vou ser nova no fandom. E aí as mais antigonas, né, as de Jurassic, tem que me ajudando aí, né, porque eu vou ser uma baby ainda. Mas é isso, gente. Muito obrigada por estarem em mais um episódio de um diário de uma multifandom. Eu agradeço muito a vocês e se chegaram até o final, por favor, façam aquela coisinha que a gente já sabe, que já tá meio que batido em qualquer canal aí, porque todo mundo sabe, mas a gente gosta de dando uma relembrada, né? Dá aquele joinha, comentar aqui o que você gostou. Se você quer entrar na nossa comunidade sobre multifandoms e, claro, conhecer os temas que eu abordo, que vou começar a abordar aqui no canal, né? Além do podcast aqui feito para Multifandom, temos ali questão de comentários sobre séries. Vou estar fazendo outros tipos de quadro
Mas os temas, assim, mais coisa, vai ser relacionado ao mundo pop asiático, né? K-pop, T-pop, ali, né? Em relação a essas músicas mais adiadas. Se sair um pouquinho do tema, é porque eu gosto muito de música. E talvez eu fale assim, não acredito que saiu essa música. Aí eu vou falar um pouquinho dela. Mas aí vai demorar muito pra, eu acho, pra mim ter essa iniciativa. Questão, assim, também relacionada a hobbies, alguma coisa, assim, de arte, mas também relacionado a essa área da música também. Então vou pegar alguma coisa que representa, por exemplo, algum grupo e desenhar. Vai ser alguma coisa assim. E claro, né, séries. Minhas serinhas BL. Talvez eu passe alguma coisa de react. Talvez, quem sabe. A gente nunca se sabe, né, meus mens? Mas é isso. Beijinho pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever para não perderem nada.